Fogo Morto, de José Lins do Rego, capítulo 2, segundo vídeo. Então, eu terminei o vídeo passado falando sobre essa hipótese. Você vai visitar um tio teu e você tem essa experiência riquíssima, no quesito de descrição, né? Por exemplo, aqui eu usei a frigideira de barro como desculpa para começar a falar disso. Então, como por exemplo aqui, frigideira de barro, seria muito melhor você estar lá numa frigideira, perto de uma frigideira de barro, não numa frigideira de barro, acho que não seria tão interessante, mas estar em frente à frigideira do barro, olhando como que, sei lá, como que pode fritar coisas numa frigideira de barro, olhando a consistência, o peso, etc, etc, etc. Você tendo acesso a essas experiências, né? Por que eu estou trazendo essa discussão aqui? Bom, eu já falei no vídeo anterior, mas vamos tentar esclarecer e expandir um pouco esse raciocínio, porque no vídeo anterior eu estava com medo que a minha câmera ia me cortar. Com 30 minutos acaba o espaço. E aí eu falei meio rápido. Você pode pensar que a literatura é um mundo à parte. E a literatura não só é um mundo à parte, mas a literatura é um mundo muito mais nobre, muito mais cheio de significado, muito mais digno de ser prestado atenção do que realidade, né? E aí realidade não vou colocar como um conceito, realidade, mas visitar um tio ignorante lá no mato, né? Perder lá um final de semana no mato, né? Então, pera aí, no final de semana eu poderia estar lendo diversos livros. Então é assim que você pode encarar a literatura. Se você encarar a literatura assim, você vai ter a postura de querer comer livros, né? Puxa vida, eu sei que os grandes, por exemplo, eu gosto de colocar os grandes aqui, eu acho que eu coloquei os grandes, né? Então aqui a gente tem o Charles Dickens, a gente tem o Robert Louis Stevenson, a gente tem o Homero, a gente tem o Machado de Assis, a gente tem o Proust, a gente tem Dostoiévski, Tolstói, e aí você olha todos aqueles livros e fala, puxa vida, não há tempo, eu tenho que ler essas coisas rápido. E não há tempo de ir na fazenda do meu tio perder um final de semana, né? Então, acontece o que eu vejo que acontece com diversos alunos meus, né? Que é o aluno que chega todo feliz, com os olhos brilhantes e fala, olha, nesse mês de férias eu li 35 livros. Olha, eu li o Montanha Mágica em um mês, em meio mês. Olha como isso é interessante. Há dois problemas aí, dois problemas muito importantes e muito sérios. O primeiro, e aí interno na literatura. Cada livro tem o seu ritmo, você tem que respeitar o ritmo do livro. Tem livro que dá pra você ler 2 páginas, 3 páginas, depois você tem que ficar digerindo tudo aquilo. Bom, isso tudo bem. Isso eu abordo muito mais naquela série de vídeos sobre o Montanha Mágica. O segundo problema, você esquece que a realidade, que o mundo, que a casa do teu tio do mato, né? Que aquele monte de pernilongo, a aranha que entra na casa, aquele tipo de coisa, na verdade é matéria-prima de onde a literatura bebe, é a fonte da onde a literatura bebe, é a matéria-prima que a literatura usa. É claro que o trabalho de um escritor é orquestrar tudo isso e organizar de forma que siga uma linha coerente, né? Mas, basicamente, o que um bom escritor quer fazer, existem escritores que fazem coisas diferentes, eu estou falando desse tipo de escritor, que eu considero os melhores, basicamente o que eles querem fazer é te dar uma experiência que foi gerada no mundo, né? Fazer você viver essa experiência sem você nunca ter estado lá. Então aqui está a realidade. O autor, ele se esforça ao máximo com todas as técnicas, todo o vocabulário, tudo que ele puder para espelhar essa experiência,
né? Por mais que aqui eu crie uma história fantástica, né? Eu crio uma história de um cara que voa, mas mesmo assim, a compaixão, por exemplo, que esse cara sente, ele não inventou essa compaixão. A compaixão está na realidade, no mundo, né? Vou colocar aqui aqui está o mundo. Então, beleza. O que ele quer, o que um bom escritor quer fazer? Ele quer que você, ao ler esse livro, então aqui está o livro, você lê esse livro, aqui é o teu entendimento do livro, você consiga retornar à realidade, que é o chão de tudo. Ok? E isso vai fazer com que você tenha uma riqueza intelectual, uma riqueza imaginativa muito grande, porque você vai conhecer mais a realidade, você vai conhecer mais o tudo, né? No dia a dia, às vezes, é muito difícil conhecer a qualidade da compaixão, porque ela está misturada. Então, lembre-se, compaixão é o exemplo que eu dei aqui na nossa historinha. Porque ela está misturada com muitas outras coisas, ou porque você está preocupado, né? Tem um cara ali que está com compaixão, um ótimo exemplo de compaixão, mas você quer pegar o teu ônibus. A porcaria do teu Uber tá atrasado, o cara do iFood não responde, você tá vendo 55 mil posts no Insta e sei lá o que mais. Então você não tem tempo para isso, né? Ou você está tarefado com o teu trabalho, a literatura, ela vai pegar essa compaixão, não se engane, ela não vai criar essa compaixão, ela vai pegar essa compaixão do mundo real e vai articular, vai colocar ela em evidência e vai apresentar uma história para você e falar, olha, presta atenção nisso. A literatura pode fazer isso e faz isso não só com conceitos grandes e abstratos como a compaixão, mas pode ser uma borracha, né? Uma borracha. Você nunca presta atenção na borracha e de repente um narrador de um livro fala e a borracha era assim, assim. Equivale o quê? Equivale você pegar essa borracha e começar a olhar para ela. Não só o que você pode fazer com ela, mas deixar que as sensações, que a estrutura da borracha penetre na sua mente, né? E aí você vai ter uma experiência de borracha. Bom, então, como eu falei, se você entra na casa do teu tio do sítio e você começa a notar tudo, prestar atenção de tudo, você está enriquecendo o teu imaginário de forma brutal, né? E aí sim você vai, cada vez mais você vai ser capaz de entender e de se comunicar com o autor, porque você tem experiências em comum com ele, né? E isso se faz de outros modos também, aprendendo vocabulário, etc, etc, ok? Bom, eu prometi que eu falaria sobre o meu primo. Então eu tenho um primo que mora em Santa Catarina, numa cidadezinha chamada Curitibanos, e era extremamente interessante, o nome dele é Gessé. Era extremamente interessante conversar com ele, né? Porque a gente ia na casa dele e ele tinha umas conversas assim que ao mesmo tempo que eram estranhas, eram bem estranhas, medíocres assim, no sentido de extremamente cotidianos, mas não sei, a experiência que eu tinha, eu visitava bastante ele quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, a experiência que eu tinha que aquilo era interessante, era gostoso falar com ele. Então ele falava lá, sobre, sei lá, escavadeira. A gente estava passando na rua e ele falava, olha, essa escavadeira assim, com essas pás assim, não sei o que, não sei o que. Lá em Curitiba tem muito disso. Eu não fazia a mínima ideia assim, em Curitiba tem muito disso. Curitiba eu vou ficar prestando atenção em escavadeira, pelo amor de Deus. Né? E aí ele falava, sei lá, passava por um barranco, né, um barranco de terra, e ele falava, essa terra aqui ela solta esses torrões grandes, assim, e sei lá, de moleque a gente brincava de jogar torrão um no outro, não sei o que. Esse outro tipo de terra faz esse outro tipo de torrão, né. E aí várias outras coisas, tipos de carro, sei lá, vários outros tipos de coisas. E foi só muito, muito tardiamente é que eu consegui desvendar por que aquilo era medíocre, para mim, estranho e interessante. Basicamente o que ele fazia era o que eu não fazia muito frequentemente. Ele prestava atenção na realidade. Né? Ele andava pela rua e ele prestava atenção nas coisas que estavam em volta dele. E ao prestar atenção à realidade, ele tinha ainda tem, faz tempo que eu não converso com ele, como é que se diz?
manancial, eu queria uma outra palavra, essa palavra parece poética demais, manancial, mas ele tinha lá um manancial de impressões que não precisavam. A propósito, ele não era muito estudado, né? Ele não gostava de literatura, até hoje não gosta. Eu era o cara que lia literatura. Eu sempre fui o cara que lia literatura, né? Então, por isso, inclusive, que eu considerava todas aquelas impressões dele como mera mediocridade, né? Que eu vou ficar falando de torrão de terra? Porque eu não sabia, eu não me tocava naquele tempo, que na verdade os autores que eu estava lendo queriam falar sobre o torrão de terra. E era o que meu primo já fazia naturalmente. E aí a ideia é como que ele podia ter, eu não notei naquela época, mas hoje sabendo, como que ele poderia ter uma fonte, acho que fonte é a palavra que eu estava buscando, uma fonte tão grande de assuntos interessantes, sendo que ele não lia, não estudava, não fazia porcaria nenhuma, porque a fonte não era ele, a fonte era a realidade. E ele tinha a vantagem de prestar atenção à realidade. Só isso. Só isso, né? É claro que daí um passo além disso é você conseguir expressar. E ele conseguia se expressar muito bem. Então, um escritor também precisa disso. Então, mal sabia eu que ao caminhar pelas ruas de uma cidadezinha chamada Curitibano, uma cidadezinha de nada, falando com um primo de nada, que nunca leu livro nenhum, ele estava muito mais próximo de literatura do que eu estava mesmo já naquele tempo, ter lido Machado de Assis, Dostoiévski, etc, etc. É claro que o ideal é as duas coisas, né? Tem coisas, por exemplo, quando eu estou lendo Thomas Mann, que eu nunca conseguiria ver por mim mesmo, né? O Thomas Mann tem uma supervisão. Mas eu tenho que ter um impulso igual do Thomas Mann, prestar atenção à realidade, para descobrir as coisas por mim mesmo. Assim como meu primo descobria as coisas por mim mesmo. Bom, digressão da digressão da digressão. Eu acho que uma das coisas que influenciou muito para que ele tivesse essa capacidade é que ele não tinha TV em casa. Ele era crente, depois eu me tornei crente, depois eu parei de ser crente, essa é uma outra história. Mas ele era evangélico, e evangélico bem tradicional, e ele não tinha TV em casa. Eu, por outro lado, era alimentado por impressões a todo tempo, né? E ainda que eu nem tô falando do tempo que tinha celular. Hoje em dia, você não tem quase espaço para você respirar, para você notar, para você sair de você mesmo e ir em direção das coisas que estão em volta. Você é atingido pela agressividade de posts e de fotos e de filmes e de séries, e você vai recebendo aquilo todo o tempo. E te dá pouco espaço para você notar a realidade, que sempre é mais profunda, né? Tem uma passagem de um livro bem divertido, bem divertidinho, chamado Lullaby. Eu acho que em português foi traduzido como Canção de Ninar, talvez. É um livro de um autor americano, se eu não estou me enganado, chamado Chuck Palahniuk. Ele é o cara que escreveu o Clube da Luta, então não espere nada profundo literariamente, mas ele é divertido, assim, sabe? Ele é divertido. É como se fosse assistir filme de ação. E na verdade ele fez diversos livros que já foram adaptados para o cinema. O Clube da Luta é o mais importante. E tem uma parte que ele fala sobre o Big Brother, né? Lembre que o Big Brother, do George Orwell, a gente está falando do 1984, e basicamente é uma sociedade distópica onde todo mundo é vigiado pelo Big Brother, né? A propósito, é daí que vem o Big Brother Brasil, yeah! Né? O Big Brother é o grande ditador, e aí a história é The Big Brother is watching you, ok? O grande irmão está te olhando, né? Está te vigiando, né? E no livro 1984, em todo lugar tinha câmeras e em todo lugar você estava sendo vigiado. O Chuck Palahniuk teve uma ideia bem interessante. Eu não sei quanto que eu vou conseguir traduzir assim sem escrever nada, mas vamos lá, né? Então ele está no apartamento dele, o personagem, e todo mundo está fazendo barulho, e todo mundo... Aquela história, você está com a televisão ligada, mexendo no celular, com o rádio ligado também, e aí ele vai, ele fala, ele pensando com ele mesmo, ele fala: "These musicaholics, these calmophobics." São duas palavras que ele cria, então ele fala: esses musicólicos,
né? Como se fosse música alcoólico, né? E calmofóbicos, né? Que as pessoas não conseguem, eles têm fobia da parte calma, né? E aí ele fala, ninguém admite que nós estamos viciados em música. Não é possível. No, ninguém é... No one's addicted to music and television and radio. Ninguém está viciado em música, em televisão e no rádio. We just need more of it. More channels, more large screens, more volume. Nós só precisamos mais, sempre mais. Mais canais, uma tela maior, mais volume. We can't bear to be without it. But no, nobody's addicted. Nós não conseguimos, nós não suportamos ficar sem, mas não, nós não estamos viciados. Pulando um pouquinho, e aí ele fala assim, Old George Orwell got it backward. Quer dizer, o velho George Orwell entendeu tudo ao contrário. Big Brother isn't watching. O grande irmão não está olhando, não está vigiando. He is singing and dancing. O grande irmão está cantando e dançando. He is pulling rabbits out of a hat. Ele está puxando coelhos de uma cartola. Big Brother's busy holding your attention every moment you are awake. O grande irmão está ocupado, prendendo a sua atenção todo momento que você está acordado. He's making sure you're always distracted. Ele está se certificando de que você sempre está distraído. He's making sure you are fully absorbed. Ele está certificando que você está totalmente absorvido ou absorto. He's making sure your imagination withers. Ele está certificando que a sua imaginação seque, no sentido de murchar, né? Until it's as useful as your appendix. He's making sure your attention is always filled. Bom, ele continua, né? Mas a ideia é que você é controlado. É claro, eu não estou em teoria de conspirações, os grandes. Não estou dizendo que existe, não estou dizendo que não existe. Não é esse o meu propósito aqui, né? As pessoas estão planejando para deixar a gente estúpido. Né? Quer seja um plano, quer não seja, o fato é que, como nós somos bombardeados por informações todo o tempo, né? E em, sei lá, 80, 90% dos casos são informações inúteis, informações só para prender a tua atenção. Reparem a estrutura dos vídeos do YouTube, né? 20 coisas para você ficar impressionado. 20 things that will blow your mind, you know? You've never seen it before. Você nunca viu isso na sua vida. Things you will see here for the first time. Coisas que você vai ver aqui pela primeira vez na sua vida, né? Então são sempre coisas impressionantes, sempre coisas exuberantes, né? E nunca você tem aquela calma de contemplação em que você vai até a coisa, você está passando pela rua, você vê uma árvore. O meu primo fazia isso. Você está passando pela rua e você vê uma árvore. E você vai até a árvore. O seu olhar vai até a árvore. A árvore está lá quieta no canto dela, ela não quer te impressionar. Às vezes existem coisas que impressionam, uma flor especial, etc. Mas você vai e você presta atenção, e você pega esse costume de prestar atenção em tudo que está à sua volta, né? E aí você não precisa de coisas que gritem com você, como são geralmente os vídeos do YouTube, como são as postagens do Instagram, como do Facebook, esse tipo de coisa, né? Perceba, por que o Facebook está sendo esquecido? Porque é muita coisa, são 3 linhas, às vezes 4 linhas para você ler, né? Então tem que ser aquilo que te dá um impacto maior, né? Então que grita com você. E isso, é claro, começa já na televisão. Né? A televisão ela sempre tem que achar algo interessante para puxar a tua atenção para você continuar ali, né? Tô pensando no meu tempo de adolescente com o meu primo. Agora, o meu primo não tinha esse costume de ser bombardeado pela TV. Então ele prestava atenção às coisas. Não estou dizendo que todo mundo que não assiste TV preste atenção às coisas, né? Mas o meu primo especificamente prestava atenção às coisas. E era engraçado, porque o irmão dele, Rafael, a irmã dele, a Patrícia, e os meus tios, todos eles, os pais deles, né, o tio Cid e a tia Salete,
todos eles tinham essa conversa interessante de achar questões de interesse, uma porcaria de uma árvore. Então, isso pra mim sempre foi muito impressionante. Acabou que eu nem li nada desse do nosso fogo morto, né? Foi só um vídeo inteiro de digressão. Então eu vou abrir um outro vídeo pra gente continuar a leitura.